partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que doenças respiratórias eram apenas coisas de inverno. Mas os últimos anos ensinaram algo importante. Saúde pública não começa no hospital, começa na prevenção, na informação, na responsabilidade coletiva. E talvez exista um detalhe perigoso nisso tudo. A gripe continua sendo tratada por muita gente como algo simples, até que ela deixa de ser. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma frase de Louis Pasteur, que fala o seguinte: a ciência conhece apenas um mandamento: contribuir para a ciência. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, e Tenondé Parque Hotel. Viver as missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre vacinação, sobre influenza, sobre circulação viral, internações e o atual cenário da saúde pública aqui na região das Missões. E para essa conversa eu estou recebendo aqui o Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, nosso parceiro Digão. Seja bem-vindo, Digão. Que bom novamente tê-lo aqui. É sempre importante a tua presença, né? Obrigado pelo convite, um momento especial, acho assim, um momento bem oportuno, digo, né? Total. Que a gente precisa estar falando um pouco da circulação viral e do cuidado que cada um pode contribuir para que a gente tenha um quadro não tão perigoso, né? E que a gente consiga também esclarecer algumas situações para que as pessoas também não fiquem tão assustadas, Exato. né? O que é normal, a gente teve óbitos na cidade. Sim. Isso todo pai e mãe está apreensivo, né, com os seus filhos na escola. Eu acho bem importante, Digão, também, porque a gente sempre fala que é uma pauta que a gente sempre tem contigo muito, né? A questão da saúde, principalmente da prevenção. Né? E é claro que a gente vai falar de várias coisas hoje, mas eu acredito que a gente vai continuar na tecla, porque é uma tecla importante, que é a da prevenção, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade de todos, né, de toda, como uma responsabilidade social, é importante que a gente reforce isso, né? Mas antes vamos falar dessa percepção aí que a gente tem de que casos respiratórios aumentaram bastante aí nas últimas semanas, né? A gente teve casos. Como que está o cenário na região hoje? Ele é preocupante? Qual é a tua visão? Bom, o cenário atual da região, assim, o que a gente tem de monitoramento, Dani? É importante a gente saber isso, né? Como o influenza ele não tem uma notificação obrigatória por parte dos municípios, né? Não existe um registro, a pessoa confirmou para a influenza, não há um registro do município. Alguns municípios têm o controle interno deles, né, com algum sistema, mas não há hoje a gente não está monitorando todos os casos de influenza, por exemplo, ou Covid, né? Não há uma notificação obrigatória. Então a gente não consegue ter uma dimensão real de quanto isso tem impactado, de quantos. É um momento que está tendo mais casos? Sim, está tendo mais casos. A gente sabe que está evoluindo pela questão do atendimento nos postos de saúde e por esse levantamento que a gente faz, empírico, assim, com os municípios. Não dá para dizer o quanto está aumentando, né? Mas a gente sabe que está aumentando. E é um momento que vai aumentar mesmo, né? A gente tem a questão do clima, né? E a gente tem um momento realmente que vai aumentar mais as doenças respiratórias nesse momento. Mas, com certeza, é uma situação que a gente tem monitorado bastante a questão da internação. Hoje, olhando o painel hoje de manhã, a gente tem 6 internados por doenças respiratórias em toda a regional, né? Então não é um número expressivo, né? E a grande quantidade disso a grande maioria sempre é pessoas de 60 anos ou mais, né? Então a gente não tem um quadro tão assustador assim, né? Hoje na internação. Mas a gente sabe que quando vem a internação, ela vem depois de um período que a população já está bem, já começa a internar. Então a gente está. E esses casos que aconteceram são casos isolados, né? Mas que a gente tem buscado, como eles eram alunos da mesma instituição e que a gente tem
a gente está buscando similaridades, né? Uhum. Eles têm algumas questões que são similares, o tipo de vírus é similar, né? Não, mas ao mesmo tempo, gente, não é ele tem a tipologia viral do influenza tipo A é mais agressiva, mas eles têm sintomas que vão além, né, do que geralmente o influenza causa, né? Sim. Então a gente tem um olhar diferenciado para cada caso, e a gente está buscando o máximo de informações e também enviando amostras para fazer mais exames, né? Nível central, a gente está buscando tentar identificar se tem alguma, eu acho que pode ter alguma comorbidade ou talvez alguma combinação, né? Só tem influenza, mas tem uma combinação com outro fator que potencializa, e isso pode estar acontecendo, e daí a gente precisa identificar. Aproveitando essa tua fala, digamos, porque assim, as pessoas ainda associam gripe, né, como uma coisa leve, assim, né, passageira, enfim. Em que momento que a influenza deixa de ser uma doença simples, relativamente simples, né, e passa a representar um risco real, de fato? Bom, o influenza, ele é uma real de fato. Uhum. Ele é basicamente, quando saiu o Covid, ali para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde tinha a ideia que poderia ter uma pandemia, né? A gente tem uma fiscalização mundial, né? Participa todo mundo, tem um sistema de notificações e tal, de doenças, de agravos, e que é muito ágil hoje, e a gente consegue, tipo, em 2-3 dias, se surgir um vírus identificado novo num lado do mundo, no outro lado do mundo você vai estar sabendo. Então, a gente tem uma troca bem importante de informação. E o último relatório, antes da pandemia, dizia que o influenza era o grande vilão provável para uma pandemia, né? Pela evolução que ele tem e pela forma com que ele tem trabalhado nos últimos anos. Aí sempre tanto que a gente renova a vacina todo ano com novas coberturas. Não é uma vacina igual do outro ano, né? Ela precisa estar sempre sendo renovada porque o vírus se atualiza. Claro. Né? Então é muito rápido isso. Então ele é um grande vilão, assim, o influenza de todos que a gente tem, ele e o Covid, né? O Covid, porque a gente não tem um retroviral combativo ainda, né? A vacina é o melhor caminho para o Covid, mas o influenza eu acho que sim, gripe requer cuidado, né? A saúde requer cuidado. É sempre tá resfriada, requer cuidado. Nesse momento, principalmente, né? Se teu filho tá resfriado, se puder ele não ir na escola, melhor, porque ele vai para um lugar fechado com mais crianças, né? Daí ele pode, para ele não ser muito grave, porque ele tá tudo bem, mas aí alguém tem um bronquiolite, tem outra situação, pode agravar. Agrava do outro. Então é uma responsabilidade. Se a gente puder, né? Claro que às vezes a condição de cada um, não consigo deixar ele ir na escola. Sim. Aviso que ele tá gripadinho, que ele tá resfriado, né? Para que a gente possa tentar minimamente ter um cuidado maior com aquela criança, com aquela e com os demais, né? Importante. Isso. Mas é sempre um momento, hoje, eu digo assim, nesse momento que a gente está vivendo, é mais ainda relevante a gente ter mais cuidado com o resfriado. Sim. Vamos falar nesses comportamentos, Digão, porque esses períodos mais frios, né, eles aumentam naturalmente, né, a circulação dos vírus respiratórios, né, e mais fortes, enfim. Tem algum comportamento que tu entende? Tu falou de agora, essa questão dos ambientes fechados, enfim, né? Comportamentos que a gente deve cuidar no sentido de não reproduzi-los, né? Ambientes com pouca ventilação, enfim. Que orientação tu daria nesse caso, assim? Para as escolas, para as casas, trabalhos, enfim? A gente passou um orientativo para as escolas bem interessante, assim, de algumas identificação de casos, afastamentos, né, para que a gente possa ter um controle. Mas no dia a dia nosso, assim, né, o que eu vejo, assim, a gente está num ambiente, por exemplo, agora a gente está num estúdio aqui, né, o ideal é que a gente tivesse, a gente está com sintoma gripal, é usar uma máscara, né. Eu ia pedir pro Aulão botar uma máscarazinha agora, entende? Mas não é uma questão, cada um tem o seu, mas a gente, é um hábito que a gente não ficou do Covid, do uso de máscara. A gente tem uma questão cultural, né? No Brasil, se tu tá usando máscara, acham que tu tá debilitado, tá com uma doença terminal, né? Porque eram quem usavam, né, a máscara antes da pandemia, é verdade. Então a gente tem uma questão cultural da gente não querer estar se sentindo fragilizado frente aos outros e tal.
Então a gente precisa entender que não é isso, né? Uhum. A máscara é para proteger os outros, na verdade tu tá se sentindo, né? E também se proteger, mas principalmente para se proteger os outros, né? Ambientes que a gente possa ser mais ventilado, a gente possa fazer ambientes mais ventilados, usar, não tá chovendo, não tem como estar aberto, mas depois a gente pode abrir um pouquinho, para deixar ventilar um pouco, Sim. né? Aqui no estúdio, inclusive, até a hora da gente começar a gravar, tava tudo aberto, ventilando. É bem importante esses ambientes, né? Então, a gente sabe a questão de umidade, agora a gente não abre tanto, né? Sim. As casas, mas isso é uma questão. Tosse, a gente vai tossir, né? A gente tem que levantar o braço e tossir perto do sovaco, né? Eu digo tosse perto do sovaco, é uma ideia, né, que a gente tem de não tossir na mão. Sim. Né? Que a mão, ela vai para outros lugares, né? A mão, ela vai em outros lugares. O cotovelo, perto do cotovelo, não vai. Então, a gente tosse aqui, né? O uso do álcool, o Paulão tá usando álcool aqui, tá? Boa. DJ Paulão, boa, ótima. A gente nem tem, porque o ideal é a gente estar sempre lavando as mãos, mas como a gente não tem sempre isso, o álcool ele é um substituto bem viável, né? De ter ele próximo de você. Sim. Então são comportamentos que a gente vai ter, né? De cada um no seu, né? Comportamento, mas que a gente precisa implementar como algo normal, natural, né? Não é natural. É prevenção, né? É natural do momento. E comportamentos, né? esses aí que a gente aprendeu, né, na pandemia ali, meio que à força, claro, né? A gente não tinha esses costumes antes, mas de fácil, né? São fácil adesão. Fácil adesão, né? Mascarazinha, tossir com cuidado, álcool gel. É isso aí, tá com sistema respiratório, vamos dar uma cuidada, né? Sim. Porque a gente acaba, mesmo que eu vejo muito pessoal, eu tenho, mas para mim gripe não me dá nada, dá muito pouca coisa, mas é que a gente é um agente também de transmissão, né? Sim. Então, se não te dá muito, que bom, né? Mas outra pessoa pode vir a pegar por causa da tua tosse, né? E nela ser mais forte. E nela ser mais forte, e agravar e acabar até falecendo, né? Sim. A gente, então, precisa ter essa responsabilidade, eu digo sempre, né? Uma responsabilidade social. Sim. E a questão da testagem? Bom, a gente tem feito testes, né? Os municípios têm feito teste rápido nas unidades de saúde. Covid a gente tem fornecido. O influenza não é um teste que o Estado fornece. Os municípios acabam comprando testagem rápida, né? Por outros meios, né? O Ministério da Saúde não fornece, o Estado acaba não fornecendo também. Mas é uma maneira de a gente poder dar uma olhada, né? Quem a gente testa? Pessoas que têm mais comorbidades. A gente ainda orienta, né, que a testagem deve ser feita com um olhar clínico, sempre a avaliação do médico, né? O médico vai avaliar se é legal se testar ou não, né? Sim. A gente tem testado bastante, o município Santo Ângelo, especialmente, tem testado bastante, os outros municípios também têm testado, né? E se a pessoa, dentro do possível, se pode testar, né? Sim, pode testar também. Até na né? rede privada, Rede enfim, privada, né? então, Para tomar esse cuidado, acho que é importante, né? Como é que tá os índices, como é que estão os índices de cobertura vacinal aqui da nossa cidade e da região, digamos? A gente tem na região, hoje a gente já entregou em torno de 55% das vacinas das vacinas para o grupo prioritário. Para ter uma ideia, grupo prioritário, quem são grupo prioritário? 60 anos ou mais, mais de 6 meses, menos de 6 anos, crianças e gestantes. Para esse grupo, né, a gente tem, para esse grupo, para ter uma ideia, esse grupo na região tem 142 mil pessoas, mais ou menos, nesses grupos. Bastante gente. É bastante gente. A gente já entregou para metade disso, tá? Então, já entregou 77 mil, né, vacinas. Mas aí vai ver a avaliação da cobertura. Porque da cobertura, ela foge um pouco, para o pessoal entender. O grupo prioritário é esse. Mas para quem pode vacinar, são outras pessoas, além desses, né? O pessoal vai falar, vamos abrir para todo mundo a vacinação, mas ele já está mais aberto, né? Ele não é só esses 3 grupos que vacinam. Profissionais de saúde vacinam, privado de liberdade vacinam, profissionais de transporte vacinam, profissional da educação vacinam, profissional da segurança pública vacinam, comunidades rurais vacinam, né? Então tem vários grupos que são indígenas vacinam. Né? Então a gente tem um rol de grupo que pode já se vacinar com comorbidade, vacina, e não estão no grupo que a gente está dizendo que tem 140 mil. Entendi. Né?
Então a gente tem uma ideia de ter bastante, já passou 50 e pouco. Mas as coberturas, para dar uma ideia, a cobertura só conta para cobertura esses 3 grupos. Crianças, gestantes e idosos. Quer dizer que daqui a pouco assim, a gente acha que é menos, mas tem mais gente vacinada do que de fato os números apresentam, né? A gente já tem 16 mil vacinas assim, na região. 16 mil, desculpa. A gente tem já em torno de 45% desse grupo prioritário vacinado. Em Santo Ângelo é 41%, né? Então, a gente pode vacinar mais gente? Pode. A gente gostaria de estar vacinando mais gente. Os municípios também estão tendo interesse até abrem horário estendido, e a gente tem interesse em expandir. Mas o Ministério não nos sinaliza que terá uma expansão rápida de vacina chegando. Então, ele vem chegando gradativamente, em torno de 5% a 7% a 8% desse quantitativo que a gente precisa. Então, não vai ser rápido, acho, a vacinação. A gente pretende que do dia 30 em diante o Ministério mude um pouco a estratégia e consiga nos mandar mais vacinas. Sim. E a ideia é que as pessoas procurem também, né? Porque a gente sabe que tem os postos de saúde também estão com vacinação, além da secretaria, enfim, que as pessoas procurem também se vacinar, né, Digão? A gente sabe também que a gente tem um certo combate, né, a desinformação no sentido da questão da vacinação. Como que a gente transforma isso em informação, né? Sem confrontar. A ideia é não transformar essa conversa em confronto, mas para que as pessoas de fato se sensibilizem e entendam que a gente está falando de responsabilidade social, né, Digão? Isso, acho que a gente não... Essa polêmica eu até tenho falado cada vez menos, né? Porque cada vez se comprovam mais, assim, de que as pessoas entendem que a vacina, ela é benéfica, né? E ela traz muito benefício. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, hoje eu estava conversando com a minha esposa no almoço, e daí a gente tem, meus 2 enteados têm problema respiratório, mas eles não têm laudo, eles usam bombinha e tal, né? Acaba que eles não foram procurar a vacina, mas o ideal é que já tivessem procurado também, né? Sim. Então podem procurar, né? Essa informação que a gente não está circulando direito, quem pode procurar, né? Se tem alguma comorbidade, tu tem um filho, porque para ele é mais preocupante, né, nesse momento ter uma doença respiratória. Então, quem tem alguma comorbidade, procure a unidade de saúde, né, e faça a vacinação. As unidades estão disponíveis, estão trabalhando fortemente, né, para isso. Então, que se procurem, né? Sim. Procure a vacinação. E é importante essa questão da vacinação, né? Porque a gente está falando de prevenção, a gente está falando de se cuidar e também não esperar tanto para procurar o atendimento, né? Essa busca tardia pelo atendimento também pode ser uma preocupação, um alerta, né, Digão? Às vezes o quadro clínico tem evoluído rápido. Esses 2 adolescentes foram quadros que evoluíram muito rápido, né? Sim. E por isso a gente está investigando, porque ele foge à normalidade, são os grupos que eu repito, são os grupos que menos internam, né? Sim, porque é uma gripe e tal, daqui a pouco, né, cresce rápido aquilo ali e demorou para procurar ajuda. E pode ser tarde. Digam, agora são 13h23, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Reis, nosso querido amigo Digão, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, numa conversa aí sobre vacinação, sobre influenza, saúde pública aqui na região das Missões. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre os grupos prioritários, sobre crianças, idosos, gestantes, né? A questão também da baixa adesão vacinal, alguns mitos sobre a vacina e por que a prevenção salva vidas sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit
churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. Juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Dicas Corsã. Não descarte óleo de cozinha na pia, papel higiênico ou lencinhos no vaso e nem fios de cabelo no ralo. O esgoto não é feito para receber esses dejetos. Eles entopem o encanamento, provocam mau cheiro e prejudicam o funcionamento de toda a rede. Lembre-se, um saneamento eficiente é responsabilidade de todos. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das Missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h27. A gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo o Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. E a gente está falando aí sobre gripe, sobre influenza, sobre vacinação, sobre a saúde pública aqui na região das Missões, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Digão, a gente segue aí, né, então, só relembrando algumas coisas do primeiro bloco. A gente está buscando um aumento desse percentual de 45% ou 44%, né, dos grupos prioritários lá, né, que é considerado baixo. Então, seguimos aí com esse apoio às crianças, idosos, gestantes, né, que são os grupos mais vulneráveis, enfim, para fortalecer. Mas agora vamos falar um pouco da vacina, porque tem algumas pessoas que dizem, eu peguei igual, eu me gripei igual estando vacinado, né? Eu estava vacinado. Porque a vacina, não necessariamente ela impede a infecção, certo? Mas ela reduz bastante as complicações por conta daquilo ali. Vamos falar um pouquinho disso? Bom, o que eu digo é exatamente isso, Dani. Tu colocou muito bem a situação, né? A gente pode vacinar e vai ter... tem sintomas gripais, a pessoa está com sintomas gripais e tal, a vacina ela vai te ajudar, né? Então ela vai fazer o quê? Vai te dar soldadinhos lá para lutar, né, contra o vírus. Então esse é o objetivo da vacina. Não tem como dizer que ela vai ser prejudicial, né? Tá? Claro, tem pessoas que com algum tipo de quadro especial, o médico avaliou, achou que é melhor não vacinar. A gente tem né, uma responsabilidade também do médico, né, de recomendar ou não recomendar a vacina. Eu gosto sempre de dizer que quando o médico recomendar não vacinar, peça por escrito, tá? Que daí não pode ser ideologia, não pode ser o que eu acho. Tem que ter uma base clínica. Ciência não é opinião, né? Não é opinião, não é a minha opinião que eu estou dando aqui, eu estou dizendo o que está escrito, né? Sim. Especialistas escreveram, pesquisaram e estão dizendo. Então não foi minha opinião, eu não estou achando que pode acontecer, não, né? Então, realmente, se um médico determinar que não é para vacinar, em algum caso, e pode ter casos isso, não estou dizendo que não existam, né? Podem existir, mas que peça por escrito, né? Que o médico faça um laudo, então, dizendo que você não precisa vacinar por causa da outra questão, não deve vacinar por outra questão. Porque isso é uma responsabilidade também
do médico. Sim. Vamos aproveitar as perguntas que a gente teve aqui no estúdio para replicar para os ouvintes, porque eu acho que são importantes, né? Teve ali a dúvida, eu recém melhorei aí de um gripão forte, não era influenza, não era Covid, enfim. Toma vacina, não toma vacina? Toma vacina. Toma vacina. Sempre toma vacina. Toma vacina. Entre todos, assim, é o que eu disse, tomar a vacina, não tomar a vacina, tem que ser uma decisão baseada em fatos clínicos que o médico recomendou e te prescreveu para não tomar. Né? Então, tu tá com algum documento escrito lá, garantido que o médico te avaliou e, realmente tu não pode por causa disso, ou não precisa por causa desse outro motivo. Ele te justificou ali porque tu não pode tomar vacina. Sim. Senão, tome vacina. A gente segue aí, né, com o Paulão até leu para nós ali uma notícia, aí, uma fake news. Tem muita ainda, né, que acabam assustando a população a respeito da vacina e impactam também diretamente na adesão da vacinação, né? Quanto de desinformação tu imagina que a gente ainda tem que combater para conseguir chegar em números necessários? Bom, Dani, a gente já está combatendo o tempo inteiro, né? Então, a gente está aqui agora combatendo. É um cansaço, né? Mas vamos lá. Mas o processo de educação e de mudança de cultura, ele é assim, né? E quanto à vacina, ela já vem desde o início do surgimento dela, né? Sim. Não existia nem o termo fake news, existia desinformação sobre vacina, né? Sim. Eu lembro de um estudo que eu fiz aí que as primeiras vacinas o pessoal ia com a brigada, né? Ia com a polícia para poder vacinar as pessoas, porque existia uma informação que aquilo era para matar a população, né? E para selecionar a população não iam vacinar os ricos e os pobres seriam vacinados e seriam exterminados, né? Sim. E isso desde o início da vacina. Então não é lutar contra a desinformação e vacina, elas caminham juntas. Então teve força maior quando lideranças do país falaram contra a vacina, isso realmente prejudicou bastante, né? Principalmente naquele momento do Covid. A gente não pode ter lideranças com discursos diferentes do que está escrito na medicina, né? Com opiniões próprias sobre isso. Isso é muito prejudicial. E independente de posição política e de ideologia, a gente tem que trabalhar com o que tem escrito e ciência e pesquisa. Então, é dentro disso que a gente trabalha. E acho que a gente vai demorar um tempo, mas vacina você vai ter sempre, eu acho, um quesinho de desinformação. Eu lamento, hoje a rede social parece que se tu lançar uma desinformação, roda mais do que a informação. Eu fico pensando, assim, porque a informação, ela é verdade, né? A gente tem lá fatos, a gente tem lá estudo, pesquisa, enfim. Agora, desinformação, ela é muito mais difícil, porque a pessoa tem que gerar uma mentira, inventar um negócio para desinformar. E é muito complicado, porque a desinformação parece que ela vai, né? Ela se alastra. É complicado isso, né? Mas a gente está aí, seguimos. O impacto, né? É impactante às vezes tu falar uma coisa que as pessoas, não, isso não pode estar acontecendo, né? E daí elas mandam para outra pessoa, não, isso não pode. Só que ao mesmo tempo que a pessoa diz que não pode estar acontecendo, ela não busca qual é a fonte disso, onde é que foi dito isso, quem realmente está, né? Da onde? Buscar as fontes de informação oficiais, né? Hoje tem a ouvidoria do SUS, tu pode fazer qualquer pergunta. Qualquer fake news que chegar para vocês podem mandar para a ouvidoria. Sim. Qualquer. Não é chegou, qualquer coisa, manda para a ouvidoria vai buscar a resposta com os técnicos que estão trabalhando com aquilo e vão poder dar a resposta correta se aquilo é verdade ou não. Sim. E assim, é importante que a gente, esse senso que tu acabou de falar, né, da gente olhar aquela notícia e dizer, mas isso aqui não é possível, como por exemplo essa ali que o Paulão compartilhou ali, de se aglomerar, né, lá para ir fazer alguma coisa. Gente, quando a gente está passando por uma situação onde tem muitas pessoas, né, passando para as outras algum tipo de vírus, é aí que a gente não aglomera, né, a gente segue. Então tem coisas assim que tá muito na cara, né, que não. Agora assim, a mudança de cultura que tu acabou de falar tem
tudo a ver com a questão de comportamento, né? Como que tem sido esse comportamento de ano após ano? Porque a vacina da gripe, ela é tomada uma vez por ano, né? E é necessário que seja todos os anos, por conta daquilo que tu falou, inclusive no primeiro bloco, o vírus ele se atualiza, a vacina também se atualiza. Como que vocês têm percebido essa diferença? Ela tem aumentado, ela tem seguido na mesma, tem reduzido de ano após ano? Bom, a gente tem conseguido, assim, teve anos que a gente estava com uma cobertura muito baixa, tá? A gente tem melhorado, nos últimos 3 anos a gente tem melhorado, né? A nossa região, principalmente, também o estado tem feito um esforço diferente, assim, dia 2, por exemplo, eu vou estar em Porto Alegre recebendo um prêmio lá, né, da nossa região, municípios amigos da vacina. Prêmio, ganho medalha de ouro, prata e bronze. E dos 24 municípios, nós temos apenas um que não conseguiu uma medalha. E para cada medalha tinha um quantitativo X de cobertura. A gente tem incentivado isso, né? E mostrado o quanto isso é importante. Pô, as equipes ficam muito felizes quando chegam lá. Tu chega no município, tipo, esses dias eu tive municípios, chega lá, tem um quadro grande assim, né? É o reconhecimento, equipe selo ouro. Que e legal. Eles falam, nossa equipe é ouro, né? Porque é verdade, a gente tem que valorizar esse serviço. Porque, e não é, a gente pensa, tem que valorizar o profissional de saúde, né, e tal, mas tem que eles não estão sendo vistos muitas vezes, tá? Lá no município, parece que só é visto profissional quando não acontece. Porque quando está acontecendo tudo certinho, não é visto, não é valorizado. Então a gente precisa valorizar esses profissionais que estão lá. E eu sou servidor da saúde, né? Sou concursado aqui na 12ª e vejo o quanto a gente não está olhando esse profissional e que é só aparecer quando ele não está. Não é quando não acontece alguma coisa, quando acontece alguma falha, ou que mesmo não aconteça alguma falha, porque a gente às vezes não aconteceu, mortes vão acontecer e às vezes são mortes que a gente não tem como evitar, né? Sim. Isso também no sistema privado vai acontecer isso, né? Não é só no público. Então a gente precisa valorizar esse profissional, valorizar. Então a gente tem tido estratégias, tem melhorado, mas é uma luta diária e a gente é uma luta que a gente não luta sozinho, né? A gente está lutando junto aos municípios sempre, né? Governo federal, governo do estado e municipal. E independente de bandeira, eu gosto muito de dizer isso, sabe? Independente de quem é apoiador de X ou Y, a gente trabalha junto. A gente está falando de saúde, a gente está falando de humanidade, né? Não interessa. Não interessa. Não interessa. Eu simpatizo ou não simpatizo com fulano. Isso não interfere em nada no meu trabalho. Exatamente. Exatamente. Agora, Digão, a gente tem falado, né? Tem ouvido falar muito, né, da questão da UPA aqui na nossa cidade, do hospital, enfim. E eu, sinceramente, assim, não quero entrar no mérito disso, né, porque eu acho que tem todo um apoio que a gente não está falando, que é o apoio dos postos de saúde, né. Tu falaste dos profissionais agora, né, envolvidos, e a gente tem diversos, eu nem não sei o quantitativo de postos de saúde aqui na nossa cidade, mas a gente tem um apoio na busca dessa prevenção e dessa vacinação, e é importante que a gente reforce que lá tem profissionais excelentes aguardando a população que precisa ser atendida ali no posto de saúde e ser vacinada, né? Acho que é importante a gente reforçar isso. Sim, e é importante, assim, pessoal, a gente saber que uma unidade de saúde ali, se está faltando alguma coisa, entende? É esse momento da gente pedir, olha, né, informar a ouvidoria do SUS, olha, aí eu fui em tal posto, tal dia, não tinha profissional. Bom, legal, porque às vezes a própria gestão, ela entende que está tudo ok, está funcionando. Mas não está tendo equipamento, não está tendo pessoal, ou está faltando, o que está acontecendo, né? Mas usar a unidade básica de saúde, né? Ela é essencial e a gente precisa cada vez mais fortalecer essas políticas, né? Exato. De prevenção e promoção e também do primeiro olhar. Exato. Né? O primeiro olhar, né? Entender que é o primeiro lugar que deve ser referência é a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Da tua casa. É isso, né? Esse é o sistema, né? A porta de entrada para ti é ali, né?
Não espera, tá ruim, para ir na outra porta de entrada, que é a UPA, né? A UPA é um lugar que a pessoa já gravou um pouco mais, mas o ideal é que ela tivesse já procurado a unidade básica. Ela não procurou muitas vezes a unidade básica. A gente está pulando essa etapa. Importantíssima. E a gente pula essa etapa, daí aglomera um monte de gente na UPA, e que, se tu olhar, 60%, 50%, 70% às vezes não precisava estar lá, porque não é urgente. Ela poderia estar na unidade básica, e a unidade básica deveria estar respondendo, né? Se não está respondendo, a gente tem que fazer ela começar a responder, né? É nesse sentido, né? Sim, forçar aquele ali funcionar. Sim. E essa busca tardia, ela aumenta o risco de internação, né, digamos. Então, assim, quanto mais eu demoro para buscar o postinho, né, para ter aquele primeiro atendimento, a probabilidade de eu ir parar no hospital depois é muito maior, né? A gente tá numa situação que, no momento, o hospital não tá complicado de conseguir leitos, mas isso eu tô falando de ontem, mas de hoje pode ser diferente. Sim. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter mais complicação, né? A gente tá caminhando nesse sentido. A gente não pensa que se a gente tivesse um quadro assim, o prognóstico é esse. A gente tem um quadro evolutivo, onde tem tido cada vez mais gente com síndrome respiratória, e isso vai acontecer, que vai impactar diretamente nos hospitais, que é onde acaba as pessoas que agravam chegando. Sim. E a gente teve também esses óbitos aí de jovens, né, Digão, que faleceram aí, então, recentemente. Agora, o que chama a atenção nesses óbitos, nessas perdas, é justamente a associação, daqui a pouco, com a gripe e pessoas mais velhas. Como se essas doenças fossem acometer as pessoas mais velhas apenas, enfim. E os jovens acabam se desleixando nesse sentido, né? Não buscando ajuda, ou, né, não dando tanta importância para aquilo ali que está acontecendo com ele, e acaba que pode acontecer numa coisa mais grave, né? Como disse, a população que menos interna é essa população em torno de 12 a 19 anos ali. Não dá para subestimar, né? Não dá para subestimar, né, pessoal? Então, se está resfriado, né, vamos buscar o posto de saúde, tá? Inicialmente o posto de saúde mais próximo da tua casa, né? A gente tem equipes robustas nesses postos de saúde, né? Eu conheço bastante, assim, o da Aller, por causa que tem a Rede Bem Cuidar lá, né? Que é um programa do governo do estado que eu acabo visitando mais vezes, né? Mas realmente cada um buscar a sua unidade básica de saúde é importante. Certo. Bom, agora são 13 horas e 42 minutos, a gente vai fazer aqui o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. Hoje a gente está falando sobre prevenção e saúde pública com o Rodrigo Reis, da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. No próximo bloco a gente segue falando aí de prevenção, sinais de alerta, responsabilidade coletiva e o que ainda pode ser feito para a gente evitar agravamentos nas próximas semanas, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Nesta Semana Nacional de Educação Financeira, o Sicredi convida você a fazer escolhas financeiras mais conscientes. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se organiza, pouco a pouco realizando sonhos e construindo uma vida melhor e mais próspera para amanhã. Como o Paulo, a Ana, o José, que se planejam para construir um futuro com mais tranquilidade e segurança todos os dias. Semana ENEF 2026. A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha. Sicredi é ter com quem contar. Dicas Corsã. Ligar a casa à rede de esgoto é muito importante. Na hora de conectar, fique atento à separação da água da chuva. Misturar as redes, além de sobrecarregar tubulações e estações de tratamento, causa muitos prejuízos ao meio ambiente, porque a água poluída acaba retornando aos rios. Corsã. Nossa natureza, movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br
Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 46 minutos. A gente segue aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente fala de saúde pública com o Rodrigo Reis, da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Agora a gente vai falar um pouco sobre prevenção no dia a dia, alguns sinais de alerta, né? Quando procurar o atendimento e essa questão da responsabilidade coletiva, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Rodrigo, tem alguns sintomas que tu entende assim que a gente deva dar mais atenção, né, nesse período? Eu acho que a gente tem que dar atenção a todos, tá? Uhum. Mas assim, tipo, eu digo assim, pessoal, eu tô com febre, não tive febre, tá? Não é influenza porque eu não tive febre. Ele não é obrigatório ter febre. Ah, olha aí, ó. Entende? Então a gente não pode... por exemplo, tem mostrado gente com influenza que tem desarranjo, tá? Com problema intestinal, né? E não teve febre, né? Então, ele pode ser substitutivo, eles podem ter outros sintomas. Então, a febre não é obrigatória, né? Então, são várias questões que a gente precisa. Tem síndrome respiratória, né? Tá com algum sintoma gripal, né? Que é coriza, é dor de cabeça. Outra coisa, dor de cabeça às vezes não existe, né? O Covid mesmo tinha uma questão, no início o pessoal falava que só podia ter se tivesse dor de garganta, né? Eu lembro. Lembra? O pessoal não tem dor de garganta, não é Covid. E não é, para alguns não atacava a garganta. Sim, né? Então, não é o vírus ele é, por isso que ele evolui, né? Ele vai passando e vai dando outros sintomas, depende do teu organismo, né? O teu organismo ele vai encontrar uma fragilidade para atacar, né? Então, ele é oportunista, né? Sim. O vírus, então, não tem um sintoma que deva ser mais... Claro que sempre a febre alta, ela é um indicativo, e persistente, né? Falar febre alta, persistente, é um indicativo de buscar médico. Mas isso a maioria da população faz, né? Quando tem febre. Mas quando não tem febre, não busca. Verdade. Entende? A pessoa tem tonteira, às vezes, tá um pouco tonto, um pouco zonzo, tal. Mas não tive febre, tô um pouco gripado, mas tive vai procurar atendimento. Sim. Também é um indicativo que a gente deve buscar atendimento, né? Sim. Essa tua fala é importante, Gão. Até tô me lembrando da minha mãe, hoje ao meio-dia, tô com um mau jeito nas costas, ela, será que tu não tá com pneumonia? Eu respondi exatamente isso, mãe, nem febre eu tive, né? Não tive nada, né? Não tô com sintoma nenhum. Quais assim, o momento que tu indicaria que a pessoa assim, deve deixar essa coisa do melhorar em casa e procurar o atendimento? Agora tu deu umas dicas bem legais, assim, que, né, mesmo sem febre, mas estou com um sintoma há dias, enfim, bora procurar o atendimento. É sempre ter esses sintomas associados, né? Eu sempre penso assim, pessoal, tem alguns sintomas, né? A gente tem uma nota técnica que a gente elaborou hoje de manhã, na verdade, a gente vai dar uma revisada para passar amanhã para as equipes. A gente já tem uma nota técnica do Ministério, tem uma nota técnica de orientação para as escolas do Estado. A gente quer montar uma nota técnica mais concisa, assim, simples e rápida, sabe? Para qualquer um que poder pegar aquela nota técnica e olhar, entender, é isso aqui, tá? E a gente elaborou ela hoje de manhã, a gente vai passar com algumas orientações, né, Dani? Então, a ideia é essa, a gente começar a fazer orientações bem pontuais, assim, simples, né?
Porque as notas técnicas, para você ter uma ideia, são 12, 15 páginas explicando tecnicamente isso ou aquilo. A gente acha importante para as equipes isso, né? A gente ter essa documentação robusta, bem embasada, bem tranquilo. Mas acontece que para a população em geral, acho que a gente tem que ter Tem que ser simples e claro. Tem que melhorar a comunicação, né? O Estado não pode se comunicar de acordo por ofício. Sim. Tá? E por linguagem formal. A gente tem que chegar à população com uma linguagem clara, que fique claro para ele o que ele pode fazer e o que ele pode contribuir e onde ele pode buscar ajuda. Sim. Digamos, eu sei que a gente já falou disso um pouquinho lá no primeiro bloco, mas como a prevenção ainda é o caminho mais barato, né, e mais eficaz, vamos reforçar essas atitudes que realmente ajudam aí a diminuir a circulação viral, né? A gente tem essa questão da etiqueta respiratória, né? Tu sugeriu lá que a gente tem esse cuidado com o uso de máscara, por exemplo. Então, eu tô com algum sintoma gripal, vou precisar ir pra rua, vou precisar ir para algum lugar, máscarazinha, né? A questão da ventilação, higiene das mãos ali, né? E, enfim, acho que é importante que a gente reforce isso com a comunidade, né? Essa etiqueta de comportamento. Eu acho que é um comportamento que a gente pode associar que surgiu mais fortemente no Covid, né, durante a pandemia, mas deve ficar com a gente, né? Sim. Então, tá com sintoma gripal, eu preciso igual. Eu tô com sintoma gripal, mas não tô sentindo ruim, né? Sim. Tô com coriza, acordei ele um pouco mais com coriza, tive de repente um mal-estar um pouco, mas eu preciso trabalhar ainda, né? Não vou deixar de trabalhar. Beleza, coloca uma máscara, né? Se eu vou para um ambiente fechado. Se eu estou num ambiente aberto, não é tão a questão de tenho que usar, né? Mas a obrigação é a gente se cuidar, né? E tentar cuidar o próximo, nossos familiares também. Dar uma conversada com o nosso familiar, né? Eu lembro de uma história que eu tinha uma tia minha que eu tive que pegar pela mão para levar para vacinar, né? Ela não estava muito afim, não gostava muito da agulha. Mas na força da vontade, na força da minha vontade. Mas é isso às vezes, né? A gente tem o pessoal às vezes mais idoso, não quer vacinar. Explicar para ele que a situação dele, se pegar... Eu lembro de uma história também um conhecido que ele me dizia: eu não posso pegar o Covid, porque eu tenho tudo que o Covid gosta. Então, ele tinha muito prevenir, né? Então é isso, sabe? Às vezes a pessoa tem algumas coisinhas, tem diabetes, a diabetes é uma doença bem associada a mortes, né? O ano passado a gente viu que muita gente que morreu de influenza no estado tinha diabetes. Ela é um complicador, né? Então são essas doenças que a pessoa tem uma comorbidade e precisa, né, buscar se vacinar. Sim. Porque às vezes tu tem tudo que a doença quer, né? Exato. Tu tem um espaço rico para a doença, não para a saúde. Eu acho que a gripe, por ela ser uma coisa assim tão banal e tão conhecida, acaba que a gente normalizou bastante. Até a questão da pandemia também acho que trouxe um pouco isso. Sair doente, tossindo, né? Até nos ambientes fechados, enfim. Então, é uma questão de responsabilidade coletiva, né? Digamos, a gente precisa entender que quando a gente decide sair doente, mandar a criança, né? Quando enfim, a gente sabe todas as situações, mas saiu doente, né? Não se vacinou, não se cuidou. Não é só da gente que a gente está falando, né? A gente está falando de todas as outras pessoas, né? Eu digo ambiente, né? Tu tá criando um ambiente. Se tu tem baixa, ambiente, pensa no ambiente que tu vive, né? Tem pouca vacinação e muito vírus circulando, ele vai facilitar o quê? As pessoas que podem agravar estarem pegando o vírus e agravando, né? Exato. Eu tive um caso agora há pouco de um município aí de um lar de idosos que o diretor do lar decidiu que não queria vacinar as pessoas. Imagina, gente. E a gente teve que notificar o cidadão, entende? Acho que... então o familiar sabe que tu não quer vacinar as pessoas? Imagina. Porque
a decisão não pode passar ser tua, né? Qual é a tua responsabilidade quanto a isso? Depois as pessoas começam a falecer e daí tu não vacinou porque tu teve uma ideia, acha que não deve vacinar. Sim. Daí perguntamos em que base isso está sustentada e onde está a família dessas pessoas, né? Sim. Elas estão sabendo Sim. que tu tem essa base, que tu tem esse entendimento. Sim. O que aconteceu é que estão vacinando, né? Então, a vacinação ainda ela é a estratégia mais eficaz, né? Pra gente evitar aí hospitalizações, evitar mortes, né, Digão? Para as próximas semanas, Digão, tem alguma expectativa? Como é que vocês esperam para as próximas semanas, né? A gente sabe que o frio deve seguir bastante forte. Sim. A gente tem uma expectativa de a gente conseguir um pouco mais de Tamiflu, né? Que é a medicação que a gente tem pedido e tem saído muito aqui em Santo Ângelo, né? A gente tem pedido também até para poder ter que o médico faça uma análise clínica melhor, assim, para ver quem realmente precisa. Mas a gente sabe que na hora ali, às vezes, né? A melhor é tu pecar pelo excesso do que pela falta. Eu entendo isso e compreendo isso, concordo totalmente com isso. Nesse momento a gente pode pecar pelo excesso, não pela falta. Sim. Então a gente tem buscado mais medicação. Semana passada buscamos. Essa semana também está chegando mais medicações aí do Tamiflu. Vacinação, a gente deve chegar. Essa semana também chega a partir da manhã vacinas, né, no estado. Nós devemos estar recebendo na sexta-feira, daí a vacinação quinta ou sexta a gente deve estar recebendo a vacina para cá, para nós distribuir. Os municípios ainda têm alguma coisa em estoque, não estão sem vacina, estão fazendo algumas estratégias diferenciadas aí, né? O caso de Santo Ângelo, tentando cercar o Odão, né? Um hospital, um dos colégios, mas tem que ver a questão de todos os outros também, né? Claro. É importante ver que todos também querem, quando a gente abre uma possibilidade para uma escola, os outros também vão querer, né? Mas eu entendo que os pais estejam preocupados, mas se eu tenho meu filho no Odão, ou tenho meu filho num outro colégio do estado, em outro lugar da cidade, o do Odão, o pai tá mais preocupado. Tá mais preocupado. Sim, eu entendo. Eu me coloco assim, se meu filho está estudando em outro local, né? Meus filhos não estudam no Odão, se estivesse estudando lá, eu estaria mais preocupado. Eu também, né? com certeza. Com certeza, né? Não tem. Tu tem 2 óbitos no colégio. Sim. Então é preciso entender o que a gente consegue fazer nesse momento. O que a gente consegue fazer, talvez seja direcionar para alguma área, em algumas estratégias. Sim. Mas que a gente possa também, todo mundo, não compartilhar informações erradas, né? Vamos tentar buscar informações corretas, né? Se está com dificuldade de receber alguma informação que está equivocada, usa a ouvidoria do SUS, né? Usa os meios oficiais para tirar esclarecimento se isso está correto ou não, né? Para que a gente possa estar compartilhando coisas que salvam pessoas, Sim. não que prejudicam, né? Exato. E a desinformação, ela prejudica demais. Digam, para fechar, quer deixar mais um recado aí para a população aqui da nossa região, né? Uma orientação final. Bom, a orientação é sempre a mesma, né? A saúde da gente, ela é, primeiro, responsabilidade de cada um, né? Dentro das nossas escolhas, que a gente consegue, dentro dos limites de cada um. A gente não tem essa história de, eu quero a pessoa, para se cuidar da saúde, aquele que paga a academia cara, ou aquele que não sei o quê. Não é essa, né? Não é essa a questão. A questão é quem consegue fazer uma escolha diária de cuidar da saúde, né? E a gente precisa cuidar da saúde, né? E a gente está envelhecendo e eu pretendo envelhecer bem, a gente quer envelhecer bem. Queremos com saúde. Muito. Isso, e com saúde. Então é uma escolha de cada um. Que isso, primeiro, não é terceirizada o cuidado da saúde. Saúde não é o prefeito, não é o deputado, não é o vereador. Não. Quem cuida da saúde, primeiramente, é cada um cuida da sua saúde, né? E depois a gente também exigir dos poderes públicos, acho que é importante fazer isso, né? De maneira responsável, também sem politicagem, sem promoção, com situações complicadas na saúde. Sim. Buscando entender, né, do que está acontecendo e tentar realmente buscar as pessoas para melhorar, né? Com sugestões, não só com críticas, né? Exato. Tá? Não só com críticas. A gente criticar é fácil, né? Mas quem está
quem está trabalhando nisso sabe o quanto trabalho tem sido feito para melhorar a saúde. Sim. Então, também cada um possa pensar no seu íntimo aí e dizer, bom, o que eu posso colaborar? Talvez com a da minha família, né? Todo mundo pode colaborar e a gente colaborando como sociedade, a gente é muito forte. Perfeito. Digão, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos. É sempre muito bom te ter aqui, né? E poder munir aí a comunidade de boas informações, né? E qualquer novidade, tu sabe que o cafezinho tá sempre aqui, né? De portas abertas para ti, para a coordenadoria, pra gente estar sempre focado na boa informação. Hoje a gente falou sobre gripe, mas no fundo a gente falou sobre responsabilidade coletiva. Porque vírus respiratórios continuam circulando, continuam internando, continuam causando perdas que muitas vezes poderiam ser evitadas. E talvez exista algo curioso sobre prevenção. Quando ela funciona, quase ninguém percebe. Mas quando falha, o impacto aparece rápido nos hospitais, nas famílias e no sistema de saúde. Vacinação não é exagero, não é moda, não é opinião de internet transformada em corrente de WhatsApp por um tio lá que acha que tomou um chá e melhorou. A ciência sofre demais nas mãos da confiança humana excessiva. Vacinação é proteção coletiva. Nosso agradecimento aos parceiros do Cafezinho Missioneiro, Corsã, Sicredi, Kigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. E um carinho especial aí à Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, porque falar de saúde também é falar de diagnóstico precoce, acolhimento, cuidado humano e acesso à informação de qualidade. Em tempos de excesso de ruído e desinformação, profissionais comprometidos seguem fazendo aquilo que realmente importa, cuidar de vidas. Uma excelente terça-feira e até amanhã com mais cafezinho. Tchau, tchau.